Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do propósito de leitura da palavra do nosso Deus. Glorioso é o nosso Pai, fiel, justo e verdadeiro. O Senhor já te convida, se você é cristão, a fazer parte desse propósito. Amém? Venha caminhar conosco. Se você é cristão, você sabe da importância de ler a palavra do Senhor, o alimento mais precioso para as nossas almas. Então venha ler a Bíblia conosco. Todos os dias, leituras rápidas, 15, 20 minutos no máximo, menos de 1,5% do teu dia, para você se alimentar da palavra do Senhor. Em um ano teremos lido toda a Bíblia, fortalecendo assim a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Clique na playlist, inicie seu propósito a partir do dia 1º e grandes coisas, maravilhosas coisas o Senhor fará no nosso meio, como já tem feito. Amém? Já vamos aí para mais de 100 dias. Eu nunca li a Bíblia. Estou tendo esse privilégio que Deus nos concede, juntamente com você, meu irmão, minha irmã, que também tem caminhado aqui comigo. Tem sido uma bênção. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela oportunidade, pelo dia de hoje, e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Ore ao Senhor com a convicção de que Ele está te ouvindo, porque o Senhor se faz presente. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Papai querido e eterno Deus, soberano, Deus maravilhoso, nosso Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu perdão. Senhor, reconhecemos que nós não somos nada sem Ti, reconhecemos ao Senhor as nossas falhas, nossas fraquezas, nossa insignificância, ó Pai. Nós somos tão pequeninos, ó Deus. O maravilhoso de tudo, ó Pai, é que mesmo assim o Senhor nos ama. Apesar dos nossos defeitos, ó Pai, o Senhor nos perdoa. Senhor, obrigado, Pai, por nos amar. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda cada vez mais a andar consoante a Tua palavra, ó Senhor. Nos ajuda, ó Senhor, a cada vez mais ter uma fé inabalável, uma fé no Senhor. Ó Pai querido, obrigado por este momento, que nós vamos cada vez mais nos alimentar e ter a certeza, ó Pai, que o melhor alimento para as nossas almas é a Tua palavra. Espírito Santo, conduz a nossa leitura no dia de hoje, fala aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir, abre nossa mente para o entendimento e repreende todo o mal, Senhor, todo espírito, Senhor, de preguiça, de contenda, de procrastinação, de desânimo, que venha cair por terra, Pai. Que nós vamos nos animar diariamente para buscar a Tua face, lendo a Tua palavra. Obrigado por mais uma oportunidade. Fala conosco, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura, meu irmão, minha irmã. Abra aí a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 9. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9. Hoje leremos na versão Nova Almeida Atualizada. Amém? Josué, capítulo 9. Todos encontraram? A aliança com os gibeonitas começa da seguinte forma: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial, em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles dizendo: somos seus servos, façam aliança conosco.
Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estavam quentes no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas nossas roupas e estas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles, pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Queriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixe que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os Gibeonitas e lhes disseram: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a esses seus servos como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Dando continuidade, Josué capítulo 10. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Josué socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a vocês. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua se detêm. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos.
Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Josué prende os 5 reis e os mata. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponha junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhes trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmude, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço deste rei. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores, e lançaram-nos na caverna onde se havia escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis, versículo 28. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Libna e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Libna a Laquis, cercou a cidade e atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Libna. Orão, rei de Gezé, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Laquis. Depois, Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebron, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como havia feito com Hebron, com Libná e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, o Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gozém até Gibeão. E, de uma só vez, Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Glória a Deus. Josué 9 e 10 concluídos. Agora, para finalizar a leitura no dia de hoje, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, meus irmãos.
João capítulo 17. João capítulo 17, todos encontraram a oração sacerdotal de Jesus. João 17 começa assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou junto para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. Leitura linda, poderosa. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade. Amém. Oremos. Soberano Deus, querido Pai, maravilhoso Tu és. Senhor, quão ricas são as Tuas palavras, quão preciosos são os Teus ensinamentos. Senhor, eu Te louvo pela Tua grandeza, eu Te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. Senhor, obrigado por ter falado conosco, obrigado por nos trazer, ó Pai, à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tudo aquilo, Pai, que o Senhor continuará fazendo, aquilo que nós mais Te pedimos, ó Pai, a Tua presença, o Teu amor, a Tua compaixão. Não aparta de nós, ó Senhor, o Teu amor, não aparta de nós, ó Senhor, o Teu perdão, a Tua presença, porque sem Ti, ó Pai, nós pereceremos. Obrigado pela leitura do dia de hoje, e que amanhã nós estejamos aqui juntos novamente para Te ouvir, ó Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, ó Pai. Amém. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a tua vida, meu irmão, continue abençoando a sua vida, minha irmã, nos mantendo firmes. Amanhã estaremos juntos aqui novamente para a leitura da sua palavra, a palavra do Senhor, que é fundamental para as nossas almas. Amém? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar com um amigo, com um familiar, no grupo da igreja. Amém? Para Deus atingir também outras pessoas que precisam fazer parte desse propósito da leitura da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.